O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Itens 12, 13 e 14. Item 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Item 14. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Vejamos. O título do item que a gente leu, ele fala assim: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Isso é um trecho da passagem do Evangelho de Mateus. E é forte, né? Cortai a vossa mão. Ele nos mostra como a fé na época era imposta através do medo. Gente, mas para quem Jesus falava? Não era para as pessoas daquela época? Então ele tinha que falar a língua deles, era isso que eles entendiam. Mas isso não diminui em nada o maior ensinamento de Jesus, que é o amor. Ele pregou um amor que cobre uma multidão de pecados. Mas nós, enquanto espíritos imperfeitos que somos, ainda temos que passar pelos escândalos pessoais, assumindo as consequências de quando fazemos algo a alguém pelo nosso mal moral. Ou pelos escândalos coletivos, quando atingem a humanidade como um todo. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo A Lição a Nicodemos, nos mostra como quebrar esse ciclo de escândalos. Olha só como é fácil. Basta que vítimas e agressor, ou seja,
toda a humanidade, entenda que somos todos filhos do mesmo Pai. Basta isso, gente, para que a fraternidade divina afaste de vez os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Guardemos estes ensinamentos da lição de hoje. O amor, que cobre uma multidão de pecados, e que somos todos filhos do mesmo Pai. Que tenhamos todos um abençoado dia.